compartilhar a tela. Então, nós estamos aqui, pessoal, com a nossa terceira TPC formativa, né, para professores de Ciências e Biologia. Como eu sempre falo, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? São momentos riquíssimos de discussão. É um tempo curto, porém um tempo suficiente aí para que a gente possa, na verdade, aí nos fortalecer. Agradeço aos meus amigos aí PCNPs que estão presentes aqui também, né, no apoio aí. A Kátia, que sempre me apoia no aspecto tecnológico, né, Kátia? Muito obrigada. E obrigada a todos aí. A dirigente Cláudia, né, nossa dirigente regional de ensino, a Sandra, né, diretora de núcleo, que também sempre nos acompanha, obrigada pela participação. E eu aqui, PCNP Alessandra. Os recados de sempre, né? A questão do microfone e câmera, a questão do foco, né, do registro. E vamos lá para os nossos objetivos. Nós estamos, pessoal, há 3 ATPCs, então, diante desses objetivos, e hoje a nossa proposta aqui nunca nós vamos esgotar nenhum assunto, tá? Isso é impossível, principalmente no processo de formação. Tem alguém com o microfone aberto? Lê, eu vou ativar o mudo e aí você ativa novamente o seu microfone, tá? Pode abrir novamente. Obrigada, Kátia. Então, pessoal, voltando aqui, nós estamos diante, então, dos objetivos aí pela terceira semana, né? E eu, como eu estava dizendo para vocês, não há conhecimento, não há discussão que termine, tá? O processo de formação, ele é sempre aberto, porém, hoje nós vamos fechar um ciclo, né? Dessa primeira etapa aí, desse primeiro movimento que nós fizemos de reflexão, pensando naquilo que é essencial para um processo de recuperação e aprofundamento, né? Pautados aí em habilidades essenciais de suporte. Hoje nós teremos mais um momento de troca de experiências, né? Eu vou trazer aqui, eu vou compartilhar com vocês, né, uma experiência da professora Gilda. Eu até deixei, né, coloquei para vocês que vocês estão sempre convidados a compartilhar aí as práticas de vocês. Então, hoje eu trago aqui, né, a experiência da professora Gilda, e nós vamos também ter um momento aqui de troca, um momento de interação que está previsto aí, curto, né, mas necessário para que a gente possa conversar. Eu vou aqui fazer a leitura de fruição, tá bom? Reinvenção, Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira. Mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. E vamos lá, então, né, nos reinventar aí, em um momento tão delicado e oportuno de crescimento que nós estamos passando. O nosso questionamento, né, é o mesmo, né, ele não tem uma resposta pronta. Eu sempre trago esse questionamento para relembrar o caminho que nós estamos construindo juntos, né? Nós estamos aí diante de um processo de retomada, e esse processo de retomada, ele prevê, né, a recuperação da aprendizagem. Eu acho que isso a gente já discutiu muito, vocês discutem também junto aos seus PCs, inclusive agradeço também a participação de muitos PCs que sempre estão aqui conosco, né?
e o nosso convite aí, desde a primeira TPC, é que essa construção seja coletiva. Nós passamos aí por alguns pontos de discussão, eu não vou voltar, né? Mas só para a gente poder retomar, nós estamos construindo esse caminho a partir de documentos oficiais, né, de documentos orientadores da SEDUC, que nos indicam aí possibilidades, né, de desenvolver o currículo, considerando aí as habilidades essenciais. Então, esse é um trabalho, né, de todos vocês, diariamente, né, semanalmente, nesse intuito aí de sempre levar para os alunos, né, aquilo que está previsto no currículo, mas com um olhar, né, voltado aí, no caso, para as habilidades essenciais, tá bom? E aí vocês têm todo o material que a gente já discutiu. Tudo isso vocês encontram, pessoal, no site do núcleo, né, no próprio centro de mídias. Ele dá essas planilhas, né? A gente conversou também na nossa última TPC que as habilidades essenciais previstas para esse bimestre, o último bimestre, ela traz, na verdade, habilidades aí de bimestres anteriores, justamente no sentido de recuperação. E nós também já conversamos, né? Isso aqui é só uma retomada que a gente está fazendo agora. Nós já conversamos também que vocês têm que olhar para esses materiais, olhar para esses documentos e, obviamente, considerar o contexto em que vocês estão, tá bom? Aquelas habilidades que foram indicadas para recuperação, pode ser que não esteja condizente com a necessidade dos seus alunos, tá? Então, aí é todo um trabalho que o professor tem que fazer, né, no seu planejamento, tá joia? E aí a gente tem a avaliação diagnóstica, que é o norte aí para vocês, né, selecionarem aí essa questão do que é essencial, né, e o planejamento. Conversamos também, né, sobre esse olhar que nós precisamos ter quando eu penso numa retomada, quando eu estou nesse movimento de engajamento, quando eu penso num ano atípico, né, num ano de ensino remoto, nesse retorno gradual, e esse retorno para 2021, nós precisamos ter, né, dentro daquele caminho que a gente está traçando juntos aqui, alguns olhares já registrados, que nem a gente conversou, né? Eu preciso saber até que ponto eu caminhei com os meus alunos, até que ponto eu vou caminhar, né, ainda dentro desse ano letivo, e o que, que eu vou carregar, o que eu vou levar, né, em relação à aprendizagem, a habilidades, né, que vão precisar ser trabalhadas em 2021. É claro, pessoal, que todo esse movimento que a gente está fazendo aqui, ele faz parte de um processo formativo, né, ou seja, não é algo que eu escuto aqui, a Alessandra fala aqui, eu vou lá na escola e aplico. Essas discussões nossas, elas vão fazer sentido quando nós estivermos na ação, tá bom? É que nem o conhecimento que a gente fala para o aluno, né? Ah, por que eu estou aprendendo isso, né, professora? Ah, não, agora você não tem sentido, mas você vai ver lá na frente que vai fazer sentido. A gente não usa um pouco esse discurso? Eu vou usar isso com vocês aqui. Tudo que a gente levantou de reflexão, e olha que foram muitas reflexões, né? Se trabalhadas por nós, elas vão fazer sentido no momento que a gente precisa colocar em prática, tá bom? Então a gente faz aqui, Alessandra, mas é muita coisa, né? Um pensamento muito rápido, eu não estou dando conta de gerenciar isso agora, mas não é para agora, né? A gente não pode ficar parado, claro, né? Mas a gente está num movimento, obviamente ninguém parado, mas muito tem ainda por vir. Né? A gente tem um futuro aí próximo de retorno, vamos dizer assim, né? Então a gente vai precisar de toda essa bagagem que a gente está tendo aqui nesses momentos de discussão, tá bom? E aí a gente, na verdade, trabalhou também, né, a questão de estratégias didáticas para que nós possamos desenvolver as nossas atividades. Tanto, pessoal, pensando na questão da recuperação e desse aprofundamento, que eu traduzo isso na sequência do currículo, tá? A gente tem que é aquela questão que eu usei, né, que eu sempre falo com vocês, é meio que trocar aí o pneu do carro andando, né? Então, eu tenho que recuperar, ao mesmo tempo eu preciso continuar o meu caminho em relação ao currículo, e aí o centro de mídias, e nós aqui, enquanto núcleo pedagógico, nós estamos trabalhando com vocês, né, nesse olhar aí
né, de estratégias didáticas para que a gente possa levar da melhor forma possível uma atividade, né, de qualidade para os nossos alunos, mesmo que de maneira sistematizada. Então, aqui a gente tem, né, essas 3 etapas que a gente já evidenciou, de uma boa estratégia, de um bom plano de aula, né, que é ativação inicial, desenvolvimento e uma finalização, que a gente não perca, pessoal, essa estrutura, né. Nós falamos também, né, dos momentos que precisam estar presentes, tanto, né, nesse ensino não remoto, quando eu consigo ter acesso ao meu aluno, numa aula síncrona, né, que a gente sabe que é bem complicado, como também no envio aí de atividades. E nós, iniciamos, né, uma tematização da prática, na busca aí sempre de parceria, sempre de trocar experiência, tá joia? Nós tivemos aí a participação da professora Elisângela, né, na nossa TPC anterior, que trouxe aí esse movimento que eu acabei de falar aí muito claro, nos seus planos de aula, mostrando aí essa ativação, né, essa mobilização, essa sensibilização do aluno em relação àquilo que vai ser trabalhado. Depois ela mostra um bom desenvolvimento, né, da habilidade aí, com foco na habilidade essencial, mas também sempre olhando para a habilidade de suporte, e propõe aí uma sistematização, uma finalização. O material dela foi muito riquíssimo e eu novamente agradeço, Li, por você, né, ter compartilhado com a gente. A professora Adriana, da Balardim, também nos trouxe aí um material riquíssimo, né, trabalhando com a ferramenta, né, Forms, nós evidenciamos pontos importantes aí, inclusive a gente vai falar até um pouquinho mais hoje dessa ferramenta. Também, Dri, agradeço imensamente, né, a sua contribuição na TPC anterior. E a professora Fernanda, que também nos trouxe aí ações interessantíssimas, né? Momentos assim, não só de atividades, mas de engajamento, né? Mostrou aí de que forma ela mobiliza os seus alunos, né? Principalmente aí usando da criatividade. Nós socializamos alguns vídeos, né? Algumas produções de aluno, né? Colocamos para vocês aí de maneira rápida, ficou, né, pessoal, no finalzinho da TPC aí, a gente acabou compartilhando com vocês uma ação que elas tiveram em relação ao Halloween, tudo como forma de engajar o aluno, né, de motivar, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês um material que não deu tempo de apresentar na TPC anterior, que é um material aí produzido por uma aluna, né, a Isadora. Nós mostramos, né, o material do Bruno, se eu não me engano, de um outro aluno, mas é só no objetivo, pessoal, de socializar com vocês, né, a possibilidade, para que a gente não perca a esperança aí, né, porque a gente está sem contato direto com nossos alunos, e quando a gente vê uma produção de um material desse, né, a gente percebe que eles estão do outro lado aí esperando, né, um retorno, nos esperando, confiando aí no nosso trabalho, tá bom? Só um minutinho. Kátia, só me dá o aval se você está ouvindo. Ok, Lê. Não estou ouvindo. Acho que está bem baixinho. Tá baixinho? Só um minutinho. Só um minutinho. Se não der, não tem problema. Depois eu disponibilizo de uma outra forma para vocês. Só um minuto. Vou tentar mais uma vez, tá, Kátia? Não está saindo o som, Lê. Não tá saindo? Para mim, não. Pessoal aí. Pessoal que tá comigo, pessoal, tá saindo o som? Para vocês estão ouvindo o som? Que para mim não está saindo. Não está, Lê. Não. Então, tá bom. Tudo bem. Deixa eu só ver se eu compartilhei com o som. Só um minutinho, tá? Vou fazer só mais uma tentativa. Se não der, depois eu ponho no grupo, tá bom? É só para a gente se mobilizar e ver o potencial dos nossos alunos, se sensibilizar com isso.
Genética. Agora sim, Lê. Nós, seres humanos, Agora sim, temos células eucariontes, células que possuem um núcleo. Nele existem nossos cromossomos, que são formados por DNA. Temos a questão da hereditariedade, que são os genes e as características transmitidas de pais para filhos, e assim sucessivamente. Por exemplo, o DNA, a cor da pele, o cabelo, os olhos e entre outros. É muito importante a nossa humanidade entender isso, pois possibilitou a evolução humana. Porém, as pessoas não evoluíram em questão de respeito, empatia, consideração ao próximo. Ainda existe muito preconceito ao tom de pele, ao cabelo, à cultura, e muitas pessoas não têm preocupação com o próximo. Vamos evoluir nessa parte? Genética. Então, pessoal, eu trouxe assim, novamente, né? Na verdade, a gente não tinha apresentado esse material, mas para a gente poder nos sensibilizar no sentido assim, que a gente fica tão preocupado com os alunos que não estão engajados, né? A nossa busca ativa aí, ela está tão intensa e continua até hoje, e vai continuar por muito tempo, que talvez a gente perde um pouco o brilho aí dessa devolutiva que nossos alunos nos dão, né? Então, existem alunos engajados, né? Sim, né? Existem alunos produzindo e existem alunos, né? Aprendendo mesmo nesse momento de ensino remoto, tá bom? E isso é graças ao nosso trabalho, ao trabalho de cada um aí de vocês, que não medem esforços para acessar esse aluno e para motivá-los, porque os alunos também, né, se desmotivam, né, eles também sentem todo esse movimento que está acontecendo, tá bom? E como continuidade aqui da nossa discussão, para a gente chegar aí na socialização da professora Gilda, eu trago para vocês aqui um material, pessoal, que foi apresentado na TPC pelo Centro de Mídias do dia 5. É só no objetivo, né, de colocar para vocês que nós estamos construindo aí um acervo de atividades. Eu entendo isso como um acervo. Nós estamos sendo assim, está sendo colocado para nós aí, né, muitos planos de aulas, né, com habilidades aí essenciais, que vão ser muito úteis para nós no nosso momento aí em 2021, tá? Está sendo agora já, mas para 2021 eu chamo a atenção no sentido assim de que é interessante que nós tenhamos isso guardado, tá? São planos de aulas com aquela metodologia, né, que a gente já discutiu. Ele faz referência aqui, como vocês já sabem, né, eu não vou ser redundante, mas ele faz referência aqui tanto a habilidade essencial, obviamente, quanto a de suporte, e ele já nos indica aqui a aula, né, em que foi trabalhada esse objeto de conhecimento. Então, eu acho isso tão valioso, e percebam que ao final das ATPCs do Centro de Mídias, não todas, tá bom? Mas em várias, no finalzinho, eles estão aí socializando esses planos de aula, o que eu acho muito interessante que nós tenhamos aí guardados com a gente, para que nos facilite aí para 2021. Essa aqui, no caso, é em relação ao sistema endócrino, né, e nervoso. E um outro ponto, né, que eu quero trazer para vocês, para a discussão aqui, né, é a maneira como eles estão mobilizando os alunos em relação às ferramentas tecnológicas. E aí eu vou levantar uma questão com vocês agora na frente, mas eu já vou pedir que vocês comecem a pensar agora. Vocês perceberam que o Google Forms, né, que os formulários aí estão em alta, tá? Todo professor que a gente conversa, ele está usando de estratégias diferenciadas e o Forms, ele é uma estratégia que aparece muito, né? Diante disso,
um questionamento, assim, para que a gente possa aprofundar, que é esse o nosso foco hoje. O que eu posso, né? Quais as potencialidades dessa ferramenta? Quando eu olho para um plano de aula aqui, esse plano que eu estou mostrando para vocês, será que eu consigo utilizar desse plano, atrelar ele a essa ferramenta tecnológica? Será que eu consigo levar para o meu aluno, por meio de ferramentas tecnológicas, né, essa mobilização inicial aqui? Eu não tenho meu aluno nas aulas síncronas, né? Mas será que eu consigo chegar no meu aluno com uma questão disparadora, com uma sondagem, usando, por exemplo, forms? A resposta é sim, né? Porque vocês já mostraram isso aqui para nós. E a gente vai ampliar um pouquinho o nosso olhar em relação a isso, tá bom? Aqui no caso, né, eles trabalham aqui com a produção aqui do podcast, né? Eles falam muito aqui em relação a isso, né? A ativação inicial, ela se dá aqui com perguntas disparadoras, né? O que seria talvez uma, uma estrutura de um Forms que a gente poderia pensar em montar em cima dessa aula. Aí nós temos a continuidade, que eu não vou me ater a isso, depois vocês podem, já tiveram acesso, né, a esse material. Aí vem o desenvolvimento e outro ponto que chama atenção também, né? Até aqui, né, o Centro de Mídias já nos indica aqui, ó, prepare uma atividade, né, no Google Forms aqui, com questões ilustradas, né, pessoal? Então, aí é a ferramenta tecnológica auxiliando aí, né, esse nosso enfrentamento aí. Aqui, né, novamente, a ideia aqui do podcast, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês nessa aula que a gente vai tentar usar aqui, pessoal, hoje, né? Inclusive, já tem até um professor que já entrou e já postou aí, é esse recurso interessante. É um recurso, eu vou usar de uma forma, ele bem simples, né? Mas ele tem 1000 formas da gente poder utilizá-lo, que é o Padlet, né? Não sei se pronuncia assim, né? É um mural aqui, muito interessante. A gente vai fazer um teste hoje para poder usar. Então, eu só estou mostrando para vocês aí o que está vindo aí, né, para a gente na nossa formação, as indicações aí de planos de aula. Atente-se aí, né, obviamente, ao recurso tecnológico que está por trás. Alessandra, não é possível usar dessa forma. Use o que é possível, né? Isso aqui é só uma indicação, mas eu acho interessante aí a gente tá sempre inovando, tá bom? Aqui, no caso de biologia, né, prevê aqui também que o estudante faça uma animação, né? Por isso que eu retomei aí o que a Fernanda da Escola Josefa proporcionou para os seus alunos. Aquilo, né, foi um caráter de animação e tudo mais, tá bom? Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação? Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente vai ter um momento aí que eu vou abrir para interação, mas fiquem à vontade também, tá? Eu sou um tanto quanto acelerada, né? Ainda mais que a gente tem pouco tempo, mas vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, agora, né, a professora Gilda, gentilmente aí, disponibilizou um material riquíssimo dela para que nós possamos compartilhar aí com vocês. Eu gostaria imensamente que a Gilda se manifestasse, mas esses professores são tímidos. Eles me falam assim: se você apresentar, eu mando para você o material. Mas, Gilda, já creio que se você esteja aqui, né? Mas aí já te agradeço. Vou compartilhar, peço licença para compartilhar aí o seu material e deixo você aí, né? A palavra aí com você, tá bom? Só um minutinho que eu vou mostrar o seu material. Eu já deixei aberto aqui. Todo mundo está vendo minha tela? Kátia? Sim, Lê. Obrigada. Então, aqui eu compartilho, né, o material da professora Gilda. Peço novamente, então, a licença por falar de um material que foi produzido por ela. Gilda, a palavra está aberta aí para você. E a Gilda faz aqui, pessoal, um roteiro, vamos dizer assim, de atividades, e da mesma forma como a gente discutiu na TPC passada, o cuidado e o trabalho que vocês têm
nessa ativação inicial do aluno, né? Sempre trazendo para o aluno esse momento, né, de sensibilização, né? Sempre mobilizando o aluno para aquilo que ele vai, na verdade, desenvolver. Aqui, na verdade, são questões, mas mesmo assim, mesmo o que a gente viu, né, no material da Adriana, a gente percebe aqui essa ideia sempre de trazer o aluno para o contexto da discussão. E aí eu volto ao meu questionamento, né? Olha o potencial que nós temos, né, desse material aqui, dessa ferramenta tecnológica, como interação, né, positiva aí com o nosso aluno. Então, ela traz os vídeos, né, tanto sobre cadeia alimentar como fotossíntese, uma sequência aí de questões que também nos chama atenção no sentido, né, que a gente colocou também na TPC passada, de se voltar aí com a questão da imagem, né, da ilustração. E aí ela traz tirinhas, inclusive vai ter logo abaixo aí charges, esquemas, infográfico. Isso, pessoal, pensando que o aluno vai interagir com esse material, ele e o material, é interessantíssimo, né? Esse material que a gente encaminha para o aluno, né, ele precisa conversar, né, com esse aluno. Esse aluno precisa ter, na verdade, essa mobilização, né, essa sensibilização, para que ele possa interagir com esse material, porque ele vai estar, na verdade, ele, né, e o computador, ele aí e o celular. Então, esse pensamento que vocês trazem aí, de conseguir sensibilizar o aluno, né, sempre preocupado em trazer algo para chamar a atenção, isso é de uma grandiosidade enorme, tá bom? Conforme a gente viu nos exemplos da semana passada, eu estou aqui apenas para mostrar, e depois a Gilda falou que eu posso disponibilizar isso, né, para vocês. Então, a gente pode colocar no grupo, tá? Para que vocês possam, assim, apreciar melhor, né? Aqui ela traz também todo o movimento, né? Para poder falar aí da fotossíntese, tá bom? Do processo aí de fotossíntese, traz esquemas, tá joia? Tem mais aqui, eu estou passando rápido, mas aí a ideia nossa é que a gente demonstre esse material e a gente vai discutir agora as potencialidades desse material. Olha, mais uma vez aqui. Ó, esquemas. É um material riquíssimo, tá bom? Gilda, não quer dar uma palavrinha sobre esse material tão grandioso aqui? A Gilda está por aí? Olha isso, a fotossíntese. E assim vai, tá bom? Nós não vamos estudar o material em si, é uma amostra, olha, lá termina aí, né? Até com caça-palavras aí. Então, é um material riquíssimo, que tem instrumentos pedagógicos aqui importantes, tanto de desenvolvimento, quanto de mobilização, de sistematização. Tá joia? Só um minuto. E agora, pessoal, eu gostaria de deixar aqui 2 questionamentos para que a gente pudesse discutir, né, o nosso olhar em cima dos formulários. Por que o uso de formulários? Eu acho que tudo bem que a resposta é óbvia, mas eu gostaria de ouvi-los, né, porque às vezes não é um consenso, não, e não precisa ser um consenso, mas é uma ferramenta, né? E depois, assim, eu gostaria de discutir com vocês um olhar mais apurado no seguinte: que estratégias didáticas nós podemos desenvolver a partir deste recurso? Quando eu penso, por exemplo, vamos pensar sobre o Forms, tá bom? E eu penso em toda questão de ciências e biologia. Eu penso na característica da nossa disciplina, naquilo que eu preciso colocar para o meu aluno. Vou dizer algumas coisas aí. Na questão do letramento científico, da investigação mesmo científica, né? Da argumentação, tudo aquilo que permeia, né, as nossas aí disciplinas, a nossa área, vamos dizer assim, como é que eu posso, né, envolver toda essa parte que eu acabei de dizer agora em estratégias
diante desse recurso? Como eu posso dar vida a esse recurso tão utilizado e tão bem utilizado por vocês, agregando a ele, né, essas partes aí tão importantes que a gente não pode perder da nossa área. Então, eu abro esse questionamento para vocês, e aí vocês já receberam no grupo um link do Padlet, em que vocês vão gentilmente clicar para mim aí e contribuir, por favor, aí, com essa nossa aqui discussão. E a Kátia também vai fazer a gentileza aí de colocar esse link, né, no chat. Eu vou aguardar um minutinho, vamos dar uns 3, 4 minutinhos aí, para que vocês possam, por favor, então, participar dessa interação. Eu conto aí com a participação de vocês. É algo simples, pessoal, não são respostas elaboradas. Eu gostaria na verdade, de que vocês socializassem aí o pensamento de vocês, né? Ajudassem a construir, né, esse caminho aí, para que a gente possa fomentar o uso dessa estratégia tecnológica, tentando aí colocar de que forma a gente pode, né, que estratégias didáticas eu posso aí desenvolver a partir deste recurso, ok? Vamos lá, então. Esse aqui é a carinha que vocês vão ver aí do Padlet, tá bom? O link já está no grupo e está aí no chat. E eu vou voltar aqui para o questionamento, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou marcar, nosso tempo, obviamente, é sempre muito curto, né? Vou dar uns 3 minutinhos, ok? 9h03, a gente retorna rapidamente aí. Pessoal, essa vai ser essa é a apresentação aí, né, dessa ferramenta aqui tecnológica aqui. A gente já tem alguma interação aqui. É para curtir, mas é também para comentar, hein, pessoal? Eu trouxe também essa ferramenta para que vocês, acho que todo mundo deve conhecer, né? Não sei se deve ter gente que já trabalhou de maneira muito mais apurada do que essa que a gente está trabalhando aqui, mas também é um recurso tecnológico para a gente pensar em usar junto aos nossos alunos, tá bom? Então vamos lá, mais 2 minutinhos. Alguém já respondeu aqui, né? Que através do Google Forms conseguir que os alunos que não realizaram nenhuma atividade participassem da mesma. Olha que ponto interessante, né? Uma maneira de engajamento. Muito bem. Essa é a ideia. Mas eu gostaria de mais contribuições, pessoal. Vocês precisam, né, participar aí para enriquecer as discussões. Até porque fica chato aí só a minha fala, né? Fica cansativa. Vamos lá. Mais 2 minutinhos só. O pessoal está curtindo, só que não está respondendo. Isso não vale. Oli, Oi, Oi, pode falar. teve professora que escreveu no chat, então é Então, interessante escrever no Padlet, tá? Então, Clica no assim, link, né? E aí isso, escreve lá. Bom dia. Ela tá tentando, a Roseli. isso. Mas assim, Isso. ó, obrigada, viu, Kátia? Obrigada. Pessoal, eu vou deixar, obviamente, esse link, ele tá aberto aí, né? Como o nosso tempo, ele não é tão longo,
9h05 a gente vai retornar. Quem não conseguir responder agora, por favor, né, obviamente, né, se quiserem, respondam, porque a troca entre vocês ela é primordial, né? Eu falando aqui é uma coisa, e aí vocês interagindo aí dá vida aquilo que eu estou falando, né? Vocês estão aí na prática, vocês podem trazer aí para a gente contribuições importantíssimas. O Orlando aqui, né? Sou suspeito para responder, pois sou encantado pelo Google Forms. Alguém está falando aí? Peraí. Deixa eu só pôr ele. Olê, pode abrir seu microfone novamente, tá? Obrigada, Kátia. Nada. Pode minimizar aí também na telinha, para não ficar aparecendo. Aí. Tá joia. Vamos lá então, pessoal. O Orlando, né, só tem uma preocupação em colocar vídeos e acabar com os créditos dos alunos. Tá vendo, Orlando? Você tem que contribuir. Muito bom isso, né? A questão aí dos vídeos, do uso, né, dos vídeos nesse recurso, a gente tem que pensar realmente, né, na verdade, aí, da questão do acesso desse aluno, né, ele colocou aqui, tem preocupação em colocar vídeos e acabar com os créditos dos alunos, e é isso que a gente vai depois tentar discutir também, a gente tem que buscar ferramentas que realmente, né, no caso aí, não sobrecarreguem nossos alunos em relação aos dados móveis, né, principalmente. Depois, assim, não vai dar tempo, né? Mas a Kátia até pode falar. A gente tem também o recurso dentro do centro de mídias, né, pessoal, que a gente pode utilizar. Isso é interessante, tá bom? Aí tem mais uma. Deixa eu só descer aqui, só um minutinho. Mais este recurso, né, nos dá uma visão mais ampla das dificuldades da turma. Perfeito, era isso que eu, né, esperava ouvir também. Isso facilita a nossa devolutiva e posterior orientações aos alunos. Pessoal, perceba aqui, né, o tanto de contribuição que vocês já têm, né? Primeiro aqui apareceu o objetivo do engajamento, essa ferramenta usada como forma de engajamento, né? Depois apareceu aqui um momento, olha, uma visão mais ampla das dificuldades, ou seja, eu tenho aqui uma oportunidade nesse formulário de uma avaliação diagnóstica. Concordam comigo? Né? E também eu tenho, na verdade, vamos dizer assim, uma sistematização de resultado que vai facilitar a devolutiva, né, de vocês aí, a nossa devolutiva e as orientações. Muito bem, né? A questão de tornar a aula mais atrativa, né? Esse visual aí, ele vai ajudar na questão desse engajamento do aluno. A Fernanda aqui, né, é um recurso muito significativo, né? Dá para desenvolver, olha o termo, que legal aí, ó, né? Trilhas de aprendizagem, né? Com vídeos e devolutivas. É essa a ideia, né? Eu posso, né, usar desse recurso ou de outros, pessoal, recursos. Eu não estou enfatizando que esse é o recurso único, tá? A gente, como apareceu na prática de vocês esse recurso, é por isso que a gente está se debruçando aí nessa reflexão, tá bom? Mas, obviamente, que existem muitos outros aí, tá joia? Mas eu consigo, então, né, traçar uma trilha, um roteiro da aprendizagem, que é aquela pergunta inicial que eu fiz. Aqui tem mais aí uma participação, né? Vamos lá. Comigo, o uso dessa ferramenta ajudou na participação dos alunos, mais né, um foco de engajamento aí, né? Antes, por exemplo, tinha uma pequena participação. E a questão de preguiça, né, da própria falta de conhecimento. E depois da criação dos formulários, começaram a participar com mais frequência. Penso que foi pela praticidade do app, agilidade para eles mexerem. Mais um ponto interessante, eu usar uma ferramenta, como o Orlando colocou aí, na preocupação de que esse aluno, além de saber gerenciá-la, de saber mexer, lidar com ela, eu tenho que pensar na questão do custo-benefício para esse aluno. Né? Muito bom, pessoal. Fornece a praticidade e agilidade, principalmente na entrega de atividades. Olha, eternamente grato aí pelas contribuições de vocês. Eu sempre soube, né, que falar com vocês
é interessante, a gente sempre, né, discutiu muito, né, nas OTs presenciais, eu sinto falta, né, dessa troca. Olha o quanto vocês enriquecem, né, a nossa discussão. Muito obrigada aí. Vai ficar aberto esse link, se vocês quiserem aí continuar, tá bom? É muito oportuna a participação de vocês. Agradeço imensamente. Voltando aqui, então, com tudo aquilo que vocês colocaram, aqui não é uma resposta pronta, vocês construíram as respostas de vocês, né? Essa resposta aqui, na verdade, é uma resposta geral, né, de um olhar geral aí de professores da rede, tá bom? Então, por que o uso, né, de formulários? Primeiro, porque centraliza as atividades em um único espaço layout. É o que vocês trouxeram, a praticidade, tá bom? E além de ser prático, vocês tornam essa praticidade aí, né, com um layout totalmente motivador para os alunos. Mais prático para a visualização e realização em dispositivos com displays né, menores e com menor processamento, pensando naquilo que o Orlando trouxe, né? Se eu carregar de vídeo, né, eu consumo aí, né, a internet dos nossos colegas aí, né, dos nossos amiguinhos, né, dos nossos alunos aí. E depois pode ser compartilhado por link e ser, entre aspas, viralizado pelas redes sociais, aumentando aí, né, saiu errado aí, o alcance e dar um aumento, né, ao alcance aí dos alunos. Isso aqui, pessoal, são respostas que nem eu acabei de falar, né, de forma geral, mas vocês trouxeram muito bem aí a questão do porquê usar essa ferramenta. Não estou fazendo propaganda, tá? Eu só estou falando sobre essa ferramenta porque ela apareceu muito nas práticas de vocês. E não só em ciência da natureza, viu, pessoal? Ciência e biologia. A gente vê isso em todas as disciplinas. Em toda a tematização da prática, aparece aí um professor fazendo uso desta ferramenta. E aí, a gente tem 5 minutos para encerrar, né? Eu volto aqui neste questionamento aqui. Vamos lá. Eu já estou com pouco tempo e ainda resolvo voltar, né, pessoal? E voltar sem ver. Mas vamos lá, didaticamente, aí levar vocês a esse que eu não vou achar aqui, peraí. Quero voltar no questionamento, mas tudo bem. Eu quero voltar no questionamento da questão das estratégias que a gente pode ter diante, né, isso aqui. Quais estratégias didáticas, né, podemos desenvolver a partir deste recurso? E aí eu deixo para vocês alguns pensamentos aí. Como a gente está escutando muito, né, falar de metodologias ativas, do ensino híbrido, né? A gente vai ouvir muito ainda falar sobre isso, vai discutir muito sobre isso, mas vamos levar isso para a prática, né? Como que eu conseguiria usar de um recurso tecnológico e, ao mesmo tempo, ter uma metodologia ativa, né? É possível? É possível, e vocês mostraram isso nos materiais que me apresentaram, né? Como a Gilda, a Adriana, a Fernanda, a Elisângela e tantas outras e outros professores aí, né? Que fazem atividades interessantíssimas que propõem estudo de caso, né? Apresentação aí, né? A partir de um problema, tá? Que busca aí o ensino híbrido, articulando aí tanto essa ferramenta que é o Google Forms com outras ferramentas tecnológicas, tá? Que consegue até, pessoal, fazer aí um movimento colaborativo da aprendizagem. Tem uma atividade aí que o Centro de Mídias disponibilizou, essa aqui de biologia que eu mostrei para vocês, que na verdade eu passei rápido por elas, ele pede aí no final uma produção de um hipertexto, onde os alunos, de maneira remota, podem construir um texto coletivamente. Eu achei muito interessante isso. Então, ou seja, dá para a gente enriquecer, né, as nossas aulas nesse momento de ensino remoto, né, com características já aí com um pezinho no ensino híbrido, pensando que a gente vai continuar, né, nessa articulação com a tecnologia, a gente precisa continuar. Então, olhando para as metodologias ativas, olha o tanto de potencial que vocês podem colocar e já colocam quando produzem um material para os alunos, tá bom? Um outro ponto aqui
que esse material, que a maneira como vocês conduzem aí, né, as atividades, sempre vocês se preocupam com isso, tenho certeza, mas a gente pode ter um olhar aí apurado, né, aguçado, para desenvolver o pensamento crítico, o pensamento científico. Quando eu coloco lá, né, uma charge, que nem a Gilda colocou, ou quando eu coloco várias charges, em que ele tem que fazer a leitura delas, né, articular, né, o que cada uma está falando, e chegar aí, né, numa resposta, eu estou aí buscando que ele tenha um olhar, né, tenha um pensamento crítico e científico sobre aquele conceito, né, que eu quero, na verdade, desenvolver com os alunos. Eu vejo uma riqueza enorme nisso. E aí, né, como eu coloquei para vocês aí, esse material, esse recurso, né, ele também é um recurso para a gente usar, e nós vamos precisar usar muito, né, pessoal, para uma avaliação diagnóstica, né? No momento, talvez vocês não tenham a ideia de fazer o diagnóstico, né? Tenham a ideia de desenvolver o conceito, mas nesse movimento, como a professora colocou aí, eu tenho um diagnóstico. Quando eu me vejo aí, né? Quando eu vejo o retorno desse aluno, quando eu faço uma análise dos dados, eu vejo aí, né, um momento diagnóstico. E isso me possibilita o quê? Uma intervenção, tá joia? Então, assim, é uma riqueza aí de materiais. Eu finalizo aí a nossa discussão, sempre rápida, mas eu acredito que a gente movimenta muito aí o nosso pensamento nesses 45 minutos. Eu espero realmente isso, né? E eu fecho aqui com vocês com Paulo Freire. As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis, a da coerência. Meu forte abraço a todos vocês, né? Saudades aí de uma aglomeração com vocês. Vamos seguir em frente, sempre à disposição de todos, né? Nós temos o nosso grupo, temos aí, só um minutinho, nossas redes para poder conversar sempre, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou disponibilizar aí o link, né, da avaliação e da presença no grupo de vocês. Quem quiser copiar rapidamente, ele está aí, tá bom? E aí, novamente, a gente sempre fecha aí, né? Nosso pensamento é sempre voltado para os nossos alunos e para vocês, professores, para nós, professores, tá? Sempre no movimento aí de acolhimento. Novamente, um forte abraço e muito obrigada pela presença e paciência de cada um nesse nosso momento aí de formação. Vou voltar para parar a gravação. Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos encerrar. Já vou disponibilizar no grupo, pessoal, a avaliação, só um minutinho, tá bom? Então, vamos lá. Parando a gravação.